Qual o melhor modelo de treinamento para pessoas com hipertensão? Eu sou o professor Fábio Sesquim do Viajando pela Fisiologia e hoje eu vou responder essa pergunta para você. Uma das doenças que mais está crescendo no Brasil é a famosa hipertensão arterial, que se não for devidamente controlada, as consequências vão evoluir para quadros de infarto agudo do miocárdio e acidente vascular encefálico. Só para você ter uma ideia, hoje no Brasil, a cada 2 minutos, infarta e morre uma pessoa em consequência de doença cardiovascular, né, que veio por conta dessa hipertensão não controlada. E aí, olha que interessante, a pergunta que eu recebi foi: qual é o melhor modelo de treino? Então, para você saber qual é o melhor modelo de treino, se você não está inscrito aqui no canal, primeiro faça a sua inscrição, é 100% gratuito, ative o sininho para você ser notificado quando eu colocar novos vídeos, e isso vai te ajudar a se tornar referência na educação física na sua cidade, na sua região. Bom, vamos lá. Existem vários modelos de exercício que são recomendados para uma pessoa que tem hipertensão arterial. Então, por exemplo, se você pegar as diretrizes, né, dos artigos científicos da Sociedade Brasileira de Hipertensão, da American Heart Association, vai dizer lá que dá para fazer treinos aeróbicos, treinos resistidos, treinos isométricos, e aí a gente começa a ficar confuso. Peraí, mas se tem tanta coisa que dá para fazer, a pergunta é: qual que é o melhor modelo de treinamento? Bom, para responder essa pergunta, eu vou me basear aqui em um estudo científico que fez uma revisão de mais de 390 trabalhos de diferentes modelos de treinamento para saber realmente qual que é o mais efetivo no principal efeito que ajuda a regular a pressão arterial, que é o famoso efeito hipotensor pós-exercício. Então, só relembrando, o que é o efeito hipotensor pós-exercício? É o seguinte: se você vai para uma aula de musculação, se você vai para um treino aeróbico, se você vai fazer exercício, a resposta pressórica ao exercício é aumentar. Então, sempre que você tiver em esforço, a pressão arterial vai aumentar, a frequência cardíaca vai aumentar, o débito cardíaco vai aumentar em relação aos valores de repouso. E quando a gente para de treinar, o que acontece? Essa pressão arterial, ela diminui, só que ela não volta para o nível de repouso antes do treino. Geralmente ela cai um pouquinho mais, né? Vai para um valor um pouco mais abaixo daquele valor pré-treino, e aí ela fica alguns minutos ou algumas horas nesse valor abaixo e aí retorna para o valor inicial pré-treino. Isso pode acontecer tanto com a pressão arterial sistólica quanto com a pressão arterial diastólica. E por que é importante ser feito? Porque toda vez que a pressão arterial estiver elevada, isso cria uma sobrecarga mecânica maior no coração. E esse coração com uma sobrecarga mecânica aumentada, ele vai responder hipertrofiando, né, de forma patológica, e isso pode desencadear, por exemplo, arritmia cardíaca, isso pode desencadear infarto agudo do miocárdio e outras alterações cardiovasculares. Então, esse efeito hipotensor, ele sempre vai ter duas variáveis importantes. Primeira variável é o tempo que ele dura. Então, ele pode durar, por exemplo, meia hora, como pode durar 20 horas. Então, o que a gente sempre espera? Que o efeito hipotensor dure a maior quantidade de tempo possível. E a segunda variável importante do efeito hipotensor é a quantidade de milímetros de mercúrio que diminui essa pressão arterial sistólica no tempo em que ocorrer esse efeito hipotensor. Então, aqui no quadro do Viajando pela Fisiologia, eu coloquei os resultados de um estudo, que tem o link do estudo para você na descrição do vídeo, depois ler com calma, que ele mostra aquilo que a literatura internacional diz sobre o efeito hipotensor na pressão arterial sistólica de repouso em função de diferentes modelos de treinamento. Quais modelos? O treino aeróbico moderado, o treino resistido dinâmico, né, que aqui pode entrar musculação, aqui pode entrar outros formatos de treino, o treino isométrico e o treino combinado, que seria o treino aeróbico mais o treino resistido. E aqui você tem os valores, né, a magnitude do efeito hipotensor em milímetros de mercúrio. Então, por exemplo, o treino aeróbico moderado, se um hipertenso fizer um treino aeróbico moderado, em média é esperado uma redução de quase 9 milímetros de mercúrio no pós-treino. Se esse indivíduo fizer, por exemplo, uma aula de musculação ou uma aula de treino resistido usando um elástico, é esperado uma redução da pressão arterial sistólica ao redor de 7 milímetros de mercúrio. Se eu fizer um treino 100% de força isométrica, é esperado uma redução de quase 5 milímetros de mercúrio. Professor, como assim? Eu sempre escutei dizer
que é perigoso fazer isometria para indivíduos que têm hipertensão, e mesmo treino dinâmico, né, não deveria ir até a falha mecânica, porque quando chega próximo à falha mecânica, a velocidade de movimento diminui, e se a velocidade de movimento diminui, aumenta o componente isométrico, se aumenta o componente isométrico, aumenta a pressão arterial, se aumenta a pressão arterial, aumenta o risco do exercício em si, mas os estudos nos últimos 6, 7 anos têm mostrado que o treino isométrico ele é sim efetivo para o efeito hipotensor e não te coloca em risco. E aqui você tem o treino combinado, que é o treino aeróbico mais o treino resistido dinâmico, que tem uma redução por volta de 13,5 milímetros de mercúrio de pressão arterial sistólica na média. Então, por exemplo, por esse estudo a gente iria concluir o seguinte: primeiro, treinar é mais importante do que não treinar para a diminuição aguda da pressão arterial no pós-treino. Então é melhor eu fazer qualquer um do que não fazer nada, primeiro. Segundo, de todos os modelos apresentados, o treino combinado, que é aeróbico e força, é o que mais produziu efeito na magnitude da resposta hipotensora. Conclusão da história. Então nós vamos fazer treino aeróbico mais treino resistido dinâmico. E por quê? Porque primeiro, nós vamos ter um maior efeito hipotensor, e segundo, existem efeitos específicos que o treino resistido dinâmico produz, que é importante para o hipertenso, que o treino aeróbico tradicional não produz. Vou te dar um exemplo disso. À medida que este indivíduo aumenta a força muscular, existe uma tendência natural da pressão arterial sistólica e diastólica de repouso diminuir. Então existe uma relação inversa entre aumento de força e a diminuição da resposta da pressão arterial. Se esse indivíduo, então, se aumentar a força, diminui a pressão arterial, então eu tenho que aumentar a força. Agora eu pergunto, como é que você vai aumentar a força de membro superior fazendo um treino aeróbico? Então é mais indicado um treino resistido dinâmico para aumentar força. Agora, por exemplo, a gente precisa melhorar a resposta barorreflexa. O treino aeróbico é um pouco mais eficiente. Então, se eu pegar todos os efeitos adaptativos do treino aeróbico e do treino resistido, além da resposta hipotensora, no conjunto da obra eu melhoro mais ainda a vida dessa pessoa. Por isso que eu costumo dizer que a função do profissional de educação física não é defender modelo de treino. Ai, eu só faço HIIT, porque o HIIT não sei o quê. Não, meu negócio é só funcional, meu negócio é só pular corda, meu negócio é só musculação tradicional. Não! A tua função é transformar a vida das pessoas por meio do exercício físico. E nós temos que usar aqueles modelos que os estudos apontam para nós que são as melhores opções. Por quê? Porque a tua função não é defender modelo A, B, C de treino. A tua função é usar tudo o que é possível para produzir o melhor efeito com segurança possível na vida das pessoas. Por isso que tá vendo esse livro aqui, ó. Esse livro aqui chama Exercício Físico é para Todos. Esse livro aqui que eu escrevi com o pessoal da minha mentoria vitalícia, aqui você vai encontrar relato de profissionais de educação física que usaram o exercício físico não apenas para transformar a vida de hipertensos, mas de várias outras pessoas em condições muito piores do que um quadro hipertensivo. E o que esses indivíduos, o que esses profissionais aprenderam na prática no dia a dia? Sabe o que eles aprenderam? Que aquilo que funciona é o que deve ser aplicado na vida das pessoas. E se é aplicado na vida das pessoas, transforma a vida das pessoas. Por isso que eu vou dizer para você, treino combinado. Por isso, se você pegar as diretrizes da American Heart Association, da Sociedade Brasileira de Hipertensão para indivíduos hipertensos, vai dizer lá, o treino combinado é a melhor opção. Então, é isso. Use agora no seu dia a dia e transforme a vida das pessoas que têm hipertensão arterial. Ai, professor, mas o meu aluno não gosta de musculação, ele gosta de trabalho dentro da água. Ué, não dá para fazer um treino resistido dinâmico na piscina? Claro, não dá para levar uma máquina de supino, né? Não dá para levar uma máquina de supino para dentro da piscina, mas não tem como aumentar a resistência dentro da piscina? Tem. Então vai lá e faça, porque eu vou te dar um spoiler agora. A água da piscina da academia é quentinha, não é? Legal. E a umidade é alta, não é? Legal. Só para esse cara entrar na água quentinha, já diminui 3 milímetros de mercúrio, 3 milímetros de mercúrio de pressão arterial sistólica, só porque ele entrou na água quentinha. Aí você ainda vai lá, faz um treino dinâmico usando os materiais que tem na piscina. Cara, isso vai chegar realmente por aqui. E se eu combinar com treino aeróbico, vai chegar por aqui, beleza?
Gostou do vídeo? Deixe o seu like, compartilhe. E se você quer aprender mais sobre como prescrever treinamento para pessoas que têm doenças, eu vou deixar aqui também o link do curso Masterclass Exercício e Doença Crônica, que é o curso onde eu mostro como prescrever exercício para as 15 doenças que mais crescem no Brasil. Eu ensino a prescrever para câncer, dislipidemia, insuficiência cardíaca, obesidade, diabetes, tem hipertensão, tem lúpus, tem artrite, tem artrose. Esse curso você vai ter 3 anos de acesso ilimitado, você vai ganhar 6 planilhas, 7 e-books e tem uma condição especial para você que é do YouTube, beleza? Tem o link aqui na descrição do vídeo, clica lá para você conhecer. Grande abraço, tamo junto e até o próximo vídeo.